Agora vamos para a explicação da semana 3 do PET 5 de Educação Física. Nessa semana nós vamos estar falando sobre a violência e pensar a violência como um tema muito presente dentro da nossa sociedade, mas principalmente se a gente for analisar, ela vai estar incorporando também nas práticas esportivas. E é isso que nós vamos estar discutindo. No primeiro momento, pede para que você possa estar verificando esse pequeno texto, onde vai falar que o tema violência está sempre na pauta de discussões por uma sociedade mais igualitária e justa, né? Uma questão física, verbal, emocional contra mulheres e outras tantas são tipos de violência praticada em todas as esferas da sociedade. E aí pede, né, que antes de você prosseguir, pense um pouco a respeito e escreva uma definição pessoal, ou seja, na sua opinião, violência é o quê? Então você vai estar descrevendo abaixo. Com base nesse conceito pessoal, você já sofreu algum tipo de violência? Aí outra indagação que faz para que você possa estar refletindo. Vem trazer sobre a questão da etimologia, ou seja, a origem da palavra violência, que vem do latim violentia, o que age pela força, né, que provavelmente é relacionado com o verbo violare, que é tratar com brutalidade, desonrar e ultrajar. Vem trazer aqui a questão dentro da escola, que também é um tema muito presente, e isso acontece infelizmente em alguns casos. Dentro do esporte, isso vai ser também presente, e é isso que a gente vai estar discutindo. Vai ter alguns textos durante essa semana, né? No primeiro sobre a violência no esporte, eu vim tratar sobre algumas questões relacionadas desse tema, e vem falar, por exemplo, do fair play, que é uma situação onde requer que os atletas realizem como que uma forma de respeitar o outro atleta, né, de acordo com algumas situações. Um fair play que a gente costuma ver direto, por exemplo, no futebol, quando um jogador da outra equipe se machuca e a outra equipe está com a bola, quando eles param a bola para o atendimento desse atleta, nós chamamos de fair play. E mais fair play ainda para outra equipe que devolve a bola no lateral, reconhecendo digamos que esse companheirismo. Nós temos depois do texto falando sobre outro texto falando sobre o estatuto do torcedor, onde vem trazer vários direitos da qual o torcedor tem, mas também falar sobre os deveres, né, que a gente pode pensar, né, quando tem direitos, nós também temos que ter deveres quanto digamos que essa concretização desses direitos. Se eu tenho direito de algo, eu também tenho, digamos que eu tenho que meu dever de estar cuidando e estar zelando desse direito. Pensando na questão da segurança, da higiene, da acessibilidade. Então aqui o texto vem falar sobre esses direitos relacionados ao torcedor dentro desse cenário esportivo. E aí traz de uma forma a relação dos amplos esportivos tratados da segurança, né, nos estádios, procurando viabilizar que o torcedor esteja ali de uma forma respeitosa e que ao final, né, ao final dos jogos, possam ir para casa sem maiores problemas. Na atividade aqui, pensando também a questão do texto, mas é relacionado a essa tirinha, né, vocês deverão estar analisando e respondendo as seguintes questões. A situação ilustrada pode ser caracterizada como violência? Então, diante da leitura dessa tirinha, você vai estar fazendo essa justificação. As características físicas dos personagens têm alguma relação com o comportamento apresentado por eles? Explique. Então, se a gente for analisar a forma como se demonstra na tirinha, né, onde a gente percebe, no primeiro momento, duas crianças, né, um maior que o outro, e aí, teoricamente, o maior mais forte, e aí, no final das contas, a gente percebe que houve um certo tipo de agressão, né, como a gente vê nas imagens aí, e com isso, vem pedir para perguntar para que vocês acham se essas características relacionam com o comportamento de briga, né, que propõe a tirinha. No número 3, que possibilidades de superação podem ser aplicadas a esse tipo de violência? Então, pensar de que forma que a sociedade pode estar mudando, né, os comportamentos para que isso possa ser vencido no nosso dia a dia, para que isso não aconteça. Principalmente dentro da escola, né, que é o cenário da tirinha. Nós temos aqui algumas questões do Enem, numa primeira questão relacionada aos conceitos e importância das lutas, né, até pensar o trato dessas lutas dentro da escola e não ser confundido com brigas.
né, e que pede aqui, no caso da atividade, né, uma introdução aqui que vai nos ajudar a responder. Um dos problemas da violência que está presente principalmente nos grandes centros urbanos são as brigas e os enfrentamentos das torcidas organizadas, além da formação das gangues de quadrilhas, no caso, que se apropriam de golpes das lutas, resultando muitas vezes em fatalidades. Portanto, o verdadeiro objetivo da aprendizagem desses movimentos foi mal compreendido. Afinal, as lutas, então você vai pensar, como a gente percebe, tem muitas pessoas que utilizam dos movimentos das lutas, para se apropriar desses movimentos para poder estar brigando, né? E aí, pensando a finalidade das lutas, vocês vão estar procurando responder, né, de que forma que as lutas estão sendo apropriadas, né, relacionando. Então, portanto, o verdadeiro objetivo da aprendizagem desses momentos foi mal compreendido. Afinal, as lutas. Aí você vai analisar qual essas opções que vão se enquadrar nesse complemento dessa frase. Nós temos aqui a 2, que vem trazer também uma questão relacionada ao Estatuto do Torcedor. E aí você vai estar analisando, diante da leitura que nós já discutimos e no texto acima vem tratar, você vai estar considerando qual a opção correta em torno dos direitos, digamos assim, do torcedor em relação à sua presença na prática esportiva como torcedor. Então, galera, para finalizar, nós temos aqui a atividade 3, que fala sobre a produção de um texto, onde a partir da leitura dos textos abaixo, nós vamos ter que tem 2 textos, vocês vão estar criando uma redação que traga, né, argumentos para poder estar falando sobre as causas e consequências da violência no esporte brasileiro. Tá certo? Então você vai estar lendo o texto 1, que fala sobre a verdadeira essência do esporte, e o texto 2, que vai estar relacionando a questão também de alguns viés dentro da questão da violência no esporte e algumas características que vão favorecer para pensar nessa temática dentro dessa prática, né? Algumas características que vão, digamos que trazer alguns comportamentos entre as pessoas, entre os torcedores e fazer com que a gente pense esse tema dentro desse cenário esportivo. Dentro dessa realidade, então você deve estar produzindo o texto de uma forma argumentativa que justifique e trabalhe de forma reflexiva essa temática. Causas e consequências da violência no esporte brasileiro. Agradeço você que assistiu essa videoaula até o final. Peço que, se não é inscrito no canal, se inscreva, curta o nosso vídeo e compartilhe com seus amigos. Um forte abraço e até a próxima!